Então, gente, bora lá começar a nossa aulinha de hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Com vocês, o slide. Pronto. Como falei aí brevemente mais cedo, a gente. Nossa aula tá tão legal. Nossas aulas têm, pelo menos de minha parte, têm sido tão legais, que a gente adiantou bastante no nosso conteúdo. A gente está beirando o término da terceira unidade já, certo? E aí vou elaborar alguma atividadezinha para vocês resolverem na semana que vem, alguma, alguma dinâmica, alguma coisa do tipo, para gerar pontuação parcial de vocês, que aí já vai ajudando também na pontuação para a nota oficial. E aí, é, nosso, nosso diálogo de hoje vai ser em cima da adequação do preço. Semana passada a gente comentou várias coisas sobre componentes na formação de preços, sobre o preço como elemento estratégico empresarial, onde de todas as situações que envolvem a administração de uma empresa, instituição, é, essa o preço é fundamental, acaba sendo fundamental, determinante, e na hora da gente saber trabalhar com o nosso público, com o público-alvo, com as pessoas que vão comprar seu produto ou serviço, ou da sua empresa, ou da empresa que você trabalha. Então, o preço, além de todas as outras situações que a gente comentou nas aulas anteriores, então, o preço também é fundamental, determinante, é um dos pilares na administração de um negócio, tá? E como adequar esse preço para que não esteja nem caro demais, nem baixo demais. E como tem sido pontos sempre questionados, sempre tocados em aulas anteriores, o estudo do mercado é fundamental. Analisar seu público-alvo, analisar os seus produtos, tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que ser analisado antes de precificar seu produto ou serviço. Então, existem variações de preços e as estratégias devem acompanhar para adequar aos produtos ou serviços. Ou seja, o preço de um produto ou serviço ele não vai ser o mesmo o resto da vida. Ele, em algum momento, ele vai sofrer alteração. Ele, eu não digo tem que sofrer alteração, mas ele vai sofrer alteração em algum momento. Pode ser uma coisa rápida ou pode ser uma coisa mais devagar, mas que vai alterar, vai. Então, a partir dessas variações, a gente tem que elaborar algumas estratégias para que, no linguagem popular, você não perca cliente nenhum, né? Sua empresa, a empresa que você defende, não perca o seu público-alvo, sua clientela, sua fidelidade das pessoas, não perca a fidelidade das pessoas. E essas alterações pode ocorrer por diversos e diversos fatores. Não dá para estabelecer um fator apenas, porque depende muito do produto ou serviço que você está trabalhando, né? Tem produto, como eu falei, que essa alteração é muito mais rápida, tem produto que a alteração é um pouco mais devagar, tem um produto que quase não altera o preço. Então, essas alterações
vão acontecer a depender de muitas situações. Forças econômicas, ou seja, as crises é um dos principais fatores que faz com que o produto tenha o seu valor alterado. Tem muitos produtos que depende muito dessa questão do dólar. Altera muito por conta do dólar, que vem de fora, trazido de fora, etc. E, às vezes, uma crise econômica acarreta muito na alta do dólar, que, consequentemente, esses produtos acabam saindo mais caros do que deveria. Dá para citar vários e vários exemplos. Mercadorias que são compradas lá de fora, são importadas lá de fora. Tem alguns sites de compra que são vindos de fora. Para eles, o preço está, vamos dizer assim, estagnado. Só que para nós acaba sendo alterado por conta da alteração do dólar. Isso é um dos fatores. Para o meu exemplo, tem da papelaria. De todos os produtos que eu tenho, o, o papel ele é o que pode sofrer maior alteração mais rapidamente. E é o carro-chefe da loja. Por carro-chefe no sentido de que é o principal produto da loja. Porque sai impressão, sai xerox, sai caderno e etc, etc. Por que o papel acaba sendo dos produtos que mais podem aumentar? Porque o papel vem de fora. O papel não é daqui. E aí vem de fora e aí tem a questão do dólar e isso interfere. E aí, para o ramo de papelaria, talvez é um dos... Tudo que envolva o papel é um dos fatores que podem interferir muito no valor do produto, seja um caderno, seja uma xerox, seja uma impressão, etc, etc. A tinta, nem tanto, que a tinta de impressora existem várias tintas aqui no país, mas o papel não, o papel vem de fora. Então, é um dos produtos, pelo menos no meu nicho, no meu mundo, vamos dizer assim, que podem sofrer alteração facilmente. Outra área que sofre muita alteração, área tecnológica, porque muitas marcas são de fora também. E aí o preço da importação também tem que ser levado em consideração, o que aumenta muito o valor final da mercadoria. Fala, boa noite. Ô, professor, o microfone de Paula também não tá bom não, viu? Vixe, tá bom. O meu também tá meio bugado aqui, mas não tem nada disso. Estamos ouvindo. Tá bom. Tranquilo. Qualquer coisa você intermedia aí. Beleza. Então, existem vários produtos aí que têm essas alterações de valores. Talvez o que mais esteja na memória de vocês é justamente combustível. Combustível altera toda hora. Toda hora, que chega a ser um saco. Existe também, nessa análise de preços, um preço geográfico, ou seja, apresenta diferentes magnitudes, dependendo da localização em que o produto é comercializado. Ou seja, o mesmo produto pode ter valores diferentes a depender da região, seja a região no bairro, numa cidade, no estado ou até no país. Um dos exemplos para essa questão do preço geográfico no bairro seria justamente esses comércios de bairro, vamos dizer assim, onde os comércios de bairro normalmente tem um preço
sei lá, 10, 15%, um pouquinho maior do que o do centro, 20%, não sei, a depender do produto. É um pouquinho maior do que o do centro. Por infinitas situações, né? Por infinitos fatores que podem gerar esse aumento. A gente discutiu nas aulas passadas, tem a questão dos custos variáveis e fixos que devem ser levados em consideração na hora de precificar um. A demanda de o volume de vendas que está tendo, seja do seu serviço ou seja do seu produto. Isso também interfere. Comentei também dei até um exemplo na aula passada, no meu mundo assim da papelaria, a questão da Xerox, que a Xerox, para mim, acaba sendo um pouquinho mais caro do que a Xerox de uma pessoa que trabalha lá no centro, por exemplo, onde a Xerox, para expor, com uma rotatividade muito alta, a Xerox em grande volume acaba sendo maior, um pouco mais barato do que eu posso oferecer. Por quê? Para eles sai muito mais, ou a margem de lucro para eles acaba sendo um pouquinho menor, mas é compensado devido ao volume. Que para mim não acaba não compensando porque o volume não vai compensar a baixa do meu serviço. Talvez seja um dos exemplos que a gente pode citar em relação ao preço geográfico, na relação dos bairros. Em relação à cidade, tem produtos, mercadorias ou serviços que são mais caros aqui do que, ou mais baratos, a depender da cidade. Acontece também, tem vários fatores que podem interferir nessa situação. Frete é um deles, do fornecedor, que aí anda em conjunto também com a relação do preço geográfico em relação aos estados. Um estado vai oferecer um preço diferente de outro. Tem a questão do imposto, ICMS, etc, etc. Eu tenho mercadoria que meu fornecedor é da própria Bahia, vem da região. Eu tenho mercadoria que vem de Minas Gerais. Eu tenho mercadoria que vem já no final do ano eu fiz uma compra que a mercadoria veio de Santa Catarina. Então acaba sendo valores diferentes porque tem a relação do imposto, ICMS, etc, blá blá blá, e aonde a fábrica está localizada, enfim, existe uma infinidade de coisas que força a existir essa diferença entre os valores. E também tem essa abrangência territorial por países. O preço de um produto em um país é bem diferente de outro país. Um exemplo mais rápido a se citar seria a gasolina. E álcool, por exemplo, diesel, enfim, combustível, onde os combustíveis, os preços praticados em um país é bem diferente de outros países. E existe uma infinidade de situações que a gente poderia citar, comentar, brincar, falar a respeito, mas até políticos, inclusive, têm essas interferências, têm essa influencia, mas é um dos exemplos mais rápidos de se lembrar aqui, sobre diferenças de um mesmo produto em países diferentes. Se alguém tiver lembrando de outro produto e quiser completar, pode completar. Aqui agora de cabeça não tô lembrando. Ah, sim, o próprio produtos tecnológicos também é a mesma coisa. Um dos exemplos rápidos aqui é o iPhone. O preço de um iPhone praticado nos Estados Unidos acaba sendo um pouquinho diferente daqui. Por quê? Vim para cá, tem a questão da correção de impostos, não é uma importação livre de impostos, em conversão direta.
Se um iPhone lá custa, sei lá, US$ 700, aqui em conversão direta não vai dar 734, 28, R$ 2.800. Vai ser muito mais caro, porque tem a questão do imposto, vai agregando a taxa de importação, o frete, enfim, tem várias situações que podem interferir influenciar nesse preço geográfico, tá? E vocês, quanto futuros administradores, amém, têm que utilizar esse preço como arma competitiva e considerar e muito o papel dos distribuidores. Ou seja, esse preço, que é a arma fundamental, determinante, é um dos pilares de um negócio, as estratégias que o envolvem têm que estar bem planejadas, bem administradas e saber trabalhar justamente com isso para aproximar o seu cliente de você, né? De conquistar a fidelidade e ganhar em volume, consequentemente, aumentar no seu lucro final. Então, é uma das partes complicadas de um negócio, da gestão de, de uma empresa, de uma indústria, do que for, que a administrador é gestão também. Então, nesse sentido, é um processo bem complicado e tem que elaborar constantemente estratégias para que o seu volume de vendas dos serviços, vendas de produtos ou serviços, mantenha sempre em alta. Para nós lá, tá chegando, a gente tem planos de estabelecer alguns tipo promoções que a gente já vai trabalhar até essa relação de promoção daqui a pouco. Utilizar algumas estratégias para tentar ganhar um pouquinho mais a, a abrangência do nosso público, né? Então, esse preço tem que andar a nosso favor, não contra. Saber trabalhar em cima dele em relação ao seu cliente. E aí eu pergunto a vocês, que na verdade eu pergunto, mas acabei já não cheguei a responder não, uma pergunta sem querer. Aí eu pergunto a vocês, na verdade, os preços acabam sendo mais caros para regiões mais distantes? O que vocês acham? Sim, para as regiões mais distantes? Se uma mercadoria pode ter seu preço ser bem mais caro para uma região mais distante, Sim. na sua opinião, por que acaba sendo mais caro? Ó, professor, assim, não é bem porque. Eu vou dar tipo um exemplo que aconteceu geralmente comigo. Geralmente, goma de fazer beiju aqui na Barra ou em Conquista, a gente compra de R$ 3 a R$ 5 mais ou menos, não é isso? Sim, Aí eu fui para a casa de minha irmã, em Barreiras, e quando eu fui no mercado, eu vi o preço totalmente diferente da goma. Uma coisa que a gente tem acesso de R$ 3 a R$ 5, lá o valor é R$ 13. certo. Esse fator não necessariamente. Aí vem a saber analisar a informação, porque o preço na barra é diferente do praticado no Luiz Eduardo. E existe um fator para que isso aconteça, que a gente até comentou na aula passada, que é a valorização do produto a depender da região. Por que que ó, Luiz Eduardo Barreiras acaba sendo mais caro do que na Barra ou aqui em Conquista?
porque a região é muito mais valorizada, porque existem mais produtores, existem mais empresários, o custo de vida em Barreiras é muito mais caro, em Luiz Eduardo também é muito mais caro. Uma coisa que tu compra por um valor aqui, lá vai ser o triplo, quádruplo do valor. É tudo mais caro em Barreiras e em Luiz Eduardo por tantas questões, principalmente por ser ser uma região bem como é que eu vou dizer? Não diria necessariamente desenvolvida, mas o agronegócio deles lá é pesado, tem muita gente rica lá, velho, tem muita gente forte lá. Então são áreas relativamente ricas, vamos dizer assim, porque tem muito fazendeiro. E eu falo isso não só por conta das notícias que eu vejo em televisão. Eu tenho o primo de minha cunhada mora em Barreiras. E ele fala lá justamente o quanto que as coisas lá são mais caras. Eles são de Macaúbas, né? Tanto ele quanto minha cunhada são de Macaúbas. Ele, quando vem em Macaúbas, além do fator familiar, ele fica igual pido no lixo em Macaúbas, porque ele gosta muito de tomar uma cerveja. O preço da cerveja em Macaúbas é barato em relação ao que ele paga lá em Barreiras. Ele paga em Macaúbas, sei lá, no litrão, 6, 7 contos, no máximo. Se vai lá em Barreiras, é 15 por garrafa. A mesma garrafa que ele paga em Macaúbas, ele paga por 15 lá em Barreiras. Ou seja, uma diferença absurda, velho. Absurda. Mas por quê? A região acaba sendo valorizando mais os produtos, porque tem muita pessoa pesada lá, tem muita pessoa forte lá, né? O agronegócio deles lá é fortíssimo, muitas fazendas, muita produção de grão, cereais, etc. Financeiramente, em questão de dinheiro. E financeiramente acaba elevando o custo de vida lá, né? Para tudo. Então, por isso que a goma, nesse exemplo que você citou, lá em Barreiras, a Barreiras Luiz Eduardo acaba sendo muito mais caro do que o praticado aqui na região. Mas essa relação aqui da questão de ter preço mais caro para regiões mais distantes, isso não se aplica. O que eu quero dizer? Se eu comprar um produto com um fornecedor da Bahia e com um fornecedor de Santa Catarina, o meu preço vai ser o mesmo. O preço, a depender do produto, o preço vai ser literalmente a mesma coisa. O que interfere e muito no valor final é justamente a distância, o frete, que a depender do que você compre, o produto, o volume da sua compra, o valor final, vamos dizer assim, acaba sendo um pouquinho mais caro, pelo fato do frete ter que ser agregado ao valor final do produto, ao valor que somar ao valor do produto que você pagou. Mas não necessariamente uma região mais distante vai ter um preço mais caro. Repito, depende muito das condições do produto, das condições de entrega também. Vou voltar Professor, ao... Oi, pode falar. alô? Ah, tá. É que eu estava mudo aqui, eu não conseguia interagir também. Eu entrei pelo celular agora, consegui interagir. Mas estava ouvindo tudo tranquilo aí, tá? Só para avisar que eu Se quiser agora posso complementar ou participar. participar, pode falar, viu? Não, eu acho que realmente a questão do preço, né? Interfere, sim, na questão, principalmente o transporte, né? Exato. Se gasta na mesma região, pode ser que a questão como na época de combustível, né, que eles estão mais caros, agora tem uma situação que vem baixando, né, mas isso realmente influencia. Outra coisa é a demanda também, né, você comentou da cerveja, né, pega uma região que consome muito, automaticamente o preço tem mais fluxo, né, diminui um pouco, tu pega um lugar especial aí, tem menos consumo, o pessoal não tem tanto lucro nela e acaba aumentando o preço. É mais ou menos isso. Então, varia realmente o preço de ambiente, nós falamos na aula passada, né?
questão de shopping, coisa e tal, mas principalmente acho que o frete é um dos grandes vilões aí, para que modifique esses preços, né? Eu ia comentar também antes, mas eu estava com o microfone falhando, é a questão do produto. Um exemplo que você não citou, o cigarro do Paraguai, por exemplo. Claro que é contrabando, coisa e tal, mas o pessoal, muita gente se arriscam, né? Vão buscar, porque o preço deve ser menos da metade que aqui, né? Tanto que buscam lá para revender cá, né? Essa é a questão de impostos, né? Um exemplo também dos vários que foram citados aí na aula. Mas é por aí que vamos seguir. Bem lembrado. E aí, certamente você já deve ter escutado alguma coisa do tipo de que nas compras acima de X, o frete é grátis. Com certeza, em algum momento, vocês já escutaram essa situação. Mas é justamente porque o valor da compra acaba sendo diluído em relação ao custo do envio, o que acaba valorizando, sendo benéfico para a empresa. Aí eu vou voltar um exemplo na minha área, no meu mundo, questão da papelaria. Falei com vocês que eu já fiz uma compra com a mercadoria que veio de Santa Catarina. Por que eu comprei lá em Santa Catarina? O preço lá era, sei lá, acho que não, era 5% mais barato do que um fornecedor aqui da Bahia. Teoricamente, compensava pegar na Bahia justamente por conta da distância, o tempo de chegada, etc, etc. Mas por que eu comprei lá em Santa Catarina e não comprei aqui em Conquista? Por conta das condições que eles estabeleceram. Não só condição, não digo nem questão de condição de pagamento, mas em relação ao volume da compra. Ou seja, além de desconto em relação a um valor relativamente alto, eu ganhava o frete. Ou seja, para eles acabava compensando, porque o volume de produtos que eles estavam vendendo compensava o trajeto muito para eles. Então, foi um dos fatores que me fez comprar lá em Santa Catarina do que na Bahia. Que a diferença de preço, como eu falei, era o quê? 5, 10% no máximo. Tinha produto aqui que era mesmo que tinha o preço igual ao de lá, mas o volume final dava uma diferençazinha interessante e compensava eu pegar lá, que era um volume alto, um volume grande. Então, não necessariamente a região mais distante vai ter um preço mais caro. Na verdade, como eu falei, o próprio Jorge comentou, é que o grande vilão da história acaba sendo o frete. O frete que pode influenciar e muito no valor final do produto, certo? E aí vem aqui, Outro vamos exemplo, trabalhar. está me ouvindo? Fala, pode. É só mais um exemplo aqui, eu pesquisei um dia aí, uma bicicleta. Nos Americanas estava baratinho. Quando fui acrescentar com a entrega com frete, não valeu a pena, porque entregar um celular é um custo. Entregar uma bicicleta, imagina trazer uma bicicleta, tem que ser um caminhão grande, enfim. Ficou mais em conta eu comprar aqui na cidade, porque somando os dois, o baratinho que estava nas Americanas, por exemplo, se tornou caro. Então, depende muito do tipo da mercadoria que vai transportar, né? Aí o frete também oscila muito. Tipo da Então, lembrei desse mercadoria, exemplo para... pagamento, isso tudo interfere. Você falou a questão da bicicleta, você me fez lembrar de um outro exemplo, que aí já foi o contrário, que meu irmão comprou um carro, ele já até vendeu, mas ele 3 anos atrás, ele tinha comprado um carro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e ele mora em Maceió. Ou seja, dá o que? 1.800 quilômetros de distância, e ele comprou. Mas por que ele comprou em Belo Horizonte e não comprou lá em Maceió? Porque a diferença do carro mais o frete ainda assim compensava comprar em Belo Horizonte. Pra vocês terem ideia, o mesmo carro estava em diferença de
quase 10 mil entre um estado e outro. Oportunidade. Mas aí ele pagou R$ 1.000 de frete. E mesmo assim, compensou ele comprar em Belo Horizonte do que comprar em Maceió. Ele só ligou pro cara, tem parente nosso em Belo Horizonte, tem tio nosso que mora em Belo Horizonte. Só ligou pro tio, perguntou, viu se o carro estava bom mesmo e pronto, acabou. Coloca uma cegonha que eu vou transferir o dinheiro, não vou pagar, eu vou passar a informação pro cara. Dito certo. Comprou o carro em Belo Horizonte, lá em Maceió, colocou na cegonha e pagou R$ 1.000 de frete. Verdade. E aí, nesse caso, compensou a compra em outro estado. Mas, repito, depende do produto, depende da mercadoria, depende de muita coisa. São vários exemplos a citar aí e não dá para a gente generalizar as coisas. Depende pro resto da vida, depende de muita coisa. Tá? Então, repito, não necessariamente uma mercadoria em uma região mais distante vai ser mais cara. Não necessariamente. Normalmente, sim, mas não é uma regra. Preços com descontos e concessões. Os descontos existem por vários e vários motivos. E esses descontos podem ser oriundos de pagamento, de condições de pagamento, como pagamento à vista, quantidade comprada, etc. Sobre meu exemplo, que eu citei aqui da compra com fornecedor lá em Santa Catarina. O principal, o que me levou a comprar, facilitar a minha compra lá, foi em relação à quantidade comprada, porque foi um volume muito alto. E pelo volume muito alto, acabou acontecendo um desconto, que um desses descontos acabou sendo em relação ao frete, e que para nós foi uma bela de um desconto. Só a economia no frete em relação ao volume que nós compramos acabou compensando e muito. Nós tivéssemos bala na agulha e comprasse à vista, seria um desconto em cima de outro, de ser somado. Mas observe que existe esse desconto por vários e vários motivos. Eu queria muito ter bala na agulha para ter feito comprado o volume que eu comprei à vista, que aí a condição para mim seria fantástica. Mas existe. Outra coisa, quer ver que esse fator de desconto interfere? Eu, até um tempo atrás, eu sempre questionava por que determinado produto tem um preço à vista no dinheiro. Eu acho que até comentei com vocês a respeito disso, que até então não entrava na minha cabeça por que isso acontecia. Já comentei até com o vendedor, com algumas pessoas, com vendedores, com lojas, por que isso acontece? Porque não fazia sentido ter valores diferentes entre o cartão de débito e o dinheiro. Mas depois que a gente passa por lá de cá em relação à administração, a gente vai entender muita coisa. E uma dessas coisas é justamente os juros pagos em relação à máquina, principalmente. Aí eu comecei a entender o porquê que existe essa diferença. Porque tudo existe uma margem de lucro. Se você estabelece um produto X com a margem de lucro Y, você tem que levar em consideração qual vai ser a forma de pagamento do cliente. Porque se você estabelecer o mesmo preço para todas as formas de pagamento, em uma delas você vai ter a margem de lucro reduzida e muito, a depender da venda. A margem vai ser baixíssima e acaba não compensando. Então,
tem produtos aí que dá lugares que dá uma diferença de 5 a 10% de desconto no pagamento em dinheiro em relação ao pagamento de débito. Então, é uma coisa que a gente deve levar em consideração, é justamente a forma, a condição de pagamento. Tem uma loja que eu costumo comprar lá na Regis Pacheco, comprar alguns materiais lá, onde não só lá, mas existem outras, várias e diversas lojas que adotam a mesma prática, que o valor praticado por eles é sempre o valor à vista. E sempre que for no valor no cartão, tem um acréscimo de uma porcentagem. Essa loja mesmo que eu compro lá, se for à vista, é aquele valor informado. Se for no débito ou em uma vez, tem acréscimo de 5%. E a cada parcela de acréscimo vai aumentando 2% naquele valor que eles falaram. Então, por exemplo, se um produto custa R$ 10, vai ser esses R$ 10 no dinheiro. Se for no cartão de débito, vai ter ou em uma vez vai ser acrescido 5%. Se for em 2 vezes, vai ser crescido 7%. Se for em 3 vezes, vai ser 9%. Com limite de, eu acho que o limite deles, eu não sei se são 10 ou são 15%, não lembro. Mas observe que essa situação interfere muito essas condições de pagamento, interfere muito no desconto final do produto. Esse desconto envolve uma equação altíssima, uma forte estratégia para tentar equilibrar os lucros e aumentar o volume de vendas. E o resultado tem que ser compensador, não só para a empresa, mas para o comprador. Eu até citei dá para citar esse exemplo aí, uma coisa que eu falei, não sei se foi na aula passada, foi na retrasada, sobre essa questão do preço de produtos, que para nós, no meu mundo aqui da papelaria, teve a concorrência mais pesada para nós foi essas grandes empresas como Papel e Cia, SUS, Criativa, etc, etc. Onde a Papel e Cia, inclusive, elaborou uma estratégia que abaixou praticamente o valor de um produto a preço de custo, que foi justamente a caixa de lápis de cor. O que a gente vende no 4,90 R$ 5, estava vendendo a R$ 2,50. Pô, isso aí é chato. Mas por quê? Eles utilizaram estratégia para dar desconto nesse produto, mas esse desconto só era válido nas compras de acima de R$ 200. Ou seja, se a pessoa comprasse R$ 200, você tinha aquele desconto absurdo no lápis de cor. Para a empresa, esse volume de vendas dos outros produtos acabou compensando o desconto que eles adotaram em relação à caixa de lápis de cor. O que isso força aos clientes terem uma leitura um pouquinho diferente, a serem atraídos pelo número e não pela condição final, porque a condição final, se for analisar, às vezes sairia elas por elas, mas a estratégia de desconto de um produto acaba chamando mais atenção e aumentando o volume de vendas dele, certo? Essa questão da pagamentos à vista, como falei aqui, gera maior liquidez, menos impostos, existe o valor integral, então por isso que aos olhos de quem está administrando, é muito mais vantagem receber um pagamento à vista do que pagamento
no cartão ou parcelado. Roda mais o produto, você tem aquele valor integral, não tem imposto. Outra situação, vou fugir a cabeça aqui agora, eu ia dar um exemplo que eu fugi. Mas, enfim, essa questão do pagamento à vista acaba ajudando e muito para quem está administrando uma empresa, uma instituição. Concessão de troca é outra característica que existe, onde essa prática acontece muito no mundo automotivo. Automotivo também tecnológico, Professor, principalmente. Pode falar. só voltando ali, tem ali da compra à vista e impostos, eu lembrei aqui que ocorre muito, por exemplo, a consulta médica. Vai querer nota fiscal? Daí é tanto, entendeu? O pessoal dá um desconto para não emitir nota fiscal, entendeu? Por exemplo, é R$200 uma consulta médica. Ah, mas se tu não quiser a nota, eu faço por 170. E tem muito, né, se vê muito no comércio hoje aí na quinta vitória da conquista também, sabe? Também é isso aí, ganha desconto e os caras deixam de pagar outra coisa, provavelmente, né? Não vão fazer a declaração lá do imposto de renda. Então, isso também, só para reforçar que isso é a coisa que ocorre muito aqui. Pode seguir o É barco. verdade. Porque para eles acaba não gerando imposto e aí, consequentemente, eles não precisam declarar determinada situação, né? Então, para eles acaba compensando nesse sentido. Administrar envolve várias estratégias, de fato, mas tem que pensar muito em o que vale a pena e como vai valer a pena, né? Então, em relação a essa concessão de troca, nada mais é que tu entrega um produto e recebe outro, mais novo. Existem várias situações que chegam a esse tipo de concessão. A concessionária faz muito isso. Deixe seu carro novo no preço de tabela FIP, deixe seu carro velho no preço de tabela FIP e compre seu carro novo aqui. Para eles, tem toda uma estratégia por detrás disso, para que compense, né? E principalmente o que vai mais compensar é a questão do volume de vendas, que essa estratégia acaba chamando muita atenção. Ramo tecnológico também acontece isso, muito isso, principalmente para os produtos Apple, onde tu entrega seu produto Apple e recebe um novo. Dá a diferença e tu compra um novo. Acontece muito isso. Eu tenho um amigo que mora na Flórida. Ele vive fazendo isso. É só lançar um produto novo da Apple e vai lá e trocar. Que para ele acaba compensando. Tem esse, não só para ele, mas como para a empresa também, né? Mas ele não perde valor em relação ao produto que ele tem. E ele também fica sempre atualizado em relação ao produto que ele vai pegar. Sempre acontece isso. Outro exemplo a citar essa questão de entrega de produto e receber um outro. Tem a operadora telefônica que eu não sei se ainda faz, mas fazia muito isso, onde você ia usando sua linha telefônica, ia gerando pontos, e depois de um determinado ponto, você deixava o seu celular lá e pegava um novo, a depender do quantidade de pontos que você teve. Estratégias. Por quê? Para eles acaba sendo vantajoso. Porque força a pessoa a ligar, força a pessoa a utilizar a sua linha telefônica. E quanto mais utilizar para a empresa, melhor. Porque vai gerar lucro para a empresa, que aí converte parte desse lucro em pontuação
que gera bonificação para o cliente. Estratégia. Então, existem várias situações a se citar em relação a esses descontos e concessões. Preço promocional. Preço promocional, ele é diferente de desconto. Por quê? O desconto, normalmente, ele é feito, entre aspas, efetivo. Efetivo, de fato, vamos dizer assim, né? Agora, o temporário, não. Ele vai abaixar o preço por um determinado tempo. Acontece muito nisso em Black Friday. Quer dizer, nem tanto, né? A depender do produto também e da onde você esteja comprando. Que a Black Friday, quando é verdadeira mesmo, existem esses descontos temporários. Ou seja, um produto que custou X vai custar metade do preço apenas naquele dia. Mas o que acontece? No Brasil, o povo é complicado demais, porque 2 semanas antes da Black Friday, ou um mês antes, eles aumentam o preço. Aí é o chamado falso desconto. Por quê? Eles aumentam o preço e aí chega no dia da promoção, eles abaixam o preço. Então, um produto que custa R$ 100, um mês antecedendo a Black Friday, só para 170, vamos dizer assim. Aí chega na Black Friday, abaixa para 90. O curso é feito. Aí vem a falsa promoção, por quê? O cliente vai achar que teve um desconto de R$ 80. Só que, na verdade, o desconto só foi de 10. O povo é malandro. Usa essa estratégia numérica justamente para atrair clientes. E atrai. Não é pouco. Por isso que, do ponto de vista de cliente, tem que ficar muito esperto a essa prática, porque são estratégias que as empresas adotam para atrair o cliente e aumentar o volume de vendas. Tá? E existe, aí vem o preço isca, que é justamente isso que eu falei, é usado para atrair o cliente, onde tu dá uma falsa sensação de estar fazendo um super negócio, mas nem tanto, nem tanto. Você acha que você está tendo um belo de um desconto, mas nem tanto no final das contas. Justamente por conta dessa estratégia de utilizar um preço isca para atrair o cliente e aumentar o volume. Então, esse preço promocional é fundamentado em cupons de desconto, financiamento com juros baixos, isso acontece muito também. Caixa, financiamento habitacional, de carro, etc. Acontece muito disso também, oferecer um financiamento com juro baixo, como forma de atrair mais os clientes. Teve uma época aí do financiamento habitacional que estava uma febre retada, que o mundo da construção civil começou a aumentar e aí utilizou os juros mais baixos para facilitar a venda e aí ganhava no volume de vendas. Então chegou um momento que conquista o mundo da construção civil, não só no conquista, mas eu diria que até quase o país todo, que chegou um momento que esse mundo da construção civil ficou muito forte justamente por conta disso. Eles ofereciam descontos baixos, ou melhor, descontos altos e com juros baixos, justamente para atrair o cliente. Estratégia. E aí oferece também essas garantias e serviços agregados. Por exemplo, coloquei aí a montagem de móveis. Tu compra um móvel e ganha um serviço. Tu compra uma, um guarda-roupa e ganha a montagem. Estratégia também.
faz parte do mundo empresarial. E o chamado desconto psicológico, isso aqui é o que mais acontece. A estratégia para as empresas, às vezes, não, na verdade não era isso que eu ia dizer. Às vezes, nós, quanto clientes, somos atraídos pelo número, sem prestar muita atenção. O que eu quero dizer com isso? Eu até coloquei aí como exemplo, de R$ 100 por R$ 99,90. Outra coisa que eu me perguntava muito antigamente é por que a gente via a gente via, não, a gente vê muitos preços quebrados assim, R$ 99,90, R$ 99,90, R$ 9,99, R$ 39,90. Isso aí é uma estratégia visual, isso aí é uma estratégia psicológica. R$ 99,99. Por quê? O simples fato de ver um 9, psicologicamente você acha que é mais barato do que ver um 10. R$ 89,90. Teoricamente, é mais barato do que R$ 90. É um desconto psicológico. É muito mais fácil a gente ganhar um cliente com essa estratégia psicológica. Ou melhor, o administrador, a empresa, a instituição ganha muito nessa questão psicológica também. É saber lidar com essas estratégias. Então, existe muito essa prática. Você cansa de ver, tudo que é canto, você vê, são preços de produtos quebrados desse jeito. R$ 39,90, R$ 29,90, nunca é R$ 30, nunca é R$ 40. Outro exemplo, eu coloquei preço de combustível. Talvez seja uma das coisas que a gente mais pego como eu vou dizer assim, fugiu o termo aqui, que acontece mais essa questão do psicológico. A gente é mais afetado psicologicamente. Por quê? Comigo já aconteceu. Cai nas armadilhas dessa. Por quê? O combustível para o cliente, o ganho do cliente, na verdade, é no volume do combustível. Ou seja, cada centavo por cliente acaba contando, porque no final das contas, o centavo acaba contando muito no final das contas. Em um tanque cheio, aqueles 5 centavos de diferença por litro vai gerar 50, 100 conto, ou até mais se for um caminhão, assim, vamos dizer assim. O desconto a diferença vai ser alta. E o que a gente cansa de ver no imposto, não sei se você já prestou atenção nisso, se não prestou atenção, pode observar. Tem muito posto aí que adota uma estratégia de abaixar um centavo, entre aspas, só para atrair um pouquinho mais o volume de venda, atrair mais. Mesma coisa, por quê? Um combustível que ele é vendido a 4,19, aí no outro posto coloca 4,18,9. O 9 está bem fraquinho. Mas você olha assim, 4,18, pô, eu ganhei um centavo aqui. Um centavo no tanque de combustível vai me dar uma diferençazinha até interessante. Então, vou colocar aqui. Só que quando você vai bater na calculadora, no final das contas, é praticamente o mesmo valor. Por quê? Tem um 9zinho lá que você não enxergou. 4,18,9. Poxa, eu já cansei de cair nesse tipo de armadilha. Não nego. Assumo e não nego. E volta e meia eu não presto atenção em relação a isso e continuo caindo. Porque são estratégias que o povo utiliza porque sabe que o mundo hoje ficou muito imediatista, muito rápido, muito... como é que eu vou dizer? As pessoas nem sempre conseguem ficar prestando atenção a pequenos detalhes como esse. Eu não nego que às vezes eu não presto muita atenção. Eu vou justamente no centavo. E aí eu vejo um posto aqui, tá com um centavo, tá com preço,
e no outro lá está com a diferença de 2 centavos. Só que, na verdade, tem aquele ponto 9 no final que eu não presto atenção e a diferença vai ser menor do que eu achava que era. Acontece. Então, esses descontos psicológicos estão bem presentes e aí acaba sendo estratégico para quem está administrando. Vocês querem complementar alguma coisa? Não, acho que é por aí Não? mesmo, professor. Pode ir. Aham, tranquilo. Está entendido. Beleza. E aí nós temos aqui também a questão do preço discriminatório. O que seria isso? Preços diferentes, na grande maioria das vezes, por gênero. Aí vem uma prática que eu, particularmente, não, nem tanto quanto consumidor quanto administrador, não concordo muito. Eu, né? Isso aí é uma coisa particular. Que esse preço ele vai ser diferente de homem para mulher. Acontece muito eu falo que não defendo em algumas coisas, né? Quando é em relação a preços diferentes por gênero. Que não concordo muito, embora entendo a estratégia adequada, a estratégia utilizada. Eu entendo, mas opinião particular que não sei se eu concordo muito com isso, não. Existem muitas festas aí que dão um preço diferenciado entre homem e mulher. Churrascaria também acontece isso. E aí vem um lado que eu já concordo, né? Mas eu já concordo mais com essa questão do preço discriminatório, que é a questão de cinemas, teatros e até festas também, onde tem diferença de preço entre idosos e estudantes. Acaba sendo uma coisa justa. Essa questão de diferença por gênero em relação ao sexo masculino ou feminino, eu acho que é um assunto bem polêmico. Bem polêmico. Tem gente que defende, tem gente que critica. Eu acho que é um assunto bem polêmico, mas que acaba sendo uma estratégia utilizada pelas empresas para ganhar volume e ganhar mais lucro. Vão ter um lucro um pouquinho maior. Tá? Outro tipo de preço discriminatório é por segmento de consumidor, onde um tipo de consumidor vai ter um valor, outro tipo vai ter outro. O preço praticado no Cadija vai ter um valor diferente ao mesmo produto, o mesmo produto vendido no Candeias, no bairro Recreio, que são bairros nobres da cidade. Então, é um tipo de preço discriminatório também. Que aí envolve também em relação fica um pouquinho próximo também daquela questão que a gente comentou da aula passada sobre a valorização de um produto em relação ao local que ele está, né? Que uma água vendida numa praia tem um preço diferente do que a água vendida num barzinho de esquina, do que é uma água vendida no supermercado lá no meio da cidade. Então, acaba valorizando o produto a depender da região. Uma água comprada no Cadilho vai ter vai ter um valor diferente da água comprada lá no Candeias. Queira ou não queira, é um tipo de preço discriminatório também. E, por último, nós temos aqui o preço discriminatório por localização, ou seja, que a gente vê muito disso em estádios, shows, teatros, onde a região, o local da cadeira que você comprou, que você vai ficar, vai ter um preço diferente. Eu acabei não colocando aí, mas passagem aérea também tem isso, muito disso. O famoso convencional e primeira classe. Tem muito disso também.
onde o local que você vai ficar, o assento que você vai ficar, a região que você vai ficar por determinado evento, ele vai ter um preço bem diferente. No estádio, tu vai comprar um ingresso para assistir um jogo, por exemplo, lá perto do campo vai ter um preço muito mais caro do que você comprar lá perto do refletor, lá perto de Deus, lá perto do teto. Completamente diferente. Shows, a mesma coisa. Teatro, a mesma coisa. Eu tenho muita vontade mesmo, de assistir um jogo de basquete no estádio. E eu sei que o preço vai ser o preço é infinitamente maior perto ali da quadra do que lá em cima. Eu falo porque já teve preço em relação a isso. Na época que 2016, quando teve as Olimpíadas aqui, cogitei assistir até pensei em assistir um jogo de basquete. Não lembro se foi em Salvador ou se foi no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Mas quando eu achei caro por natureza, e a diferença entre os setores era interessante, mas a principal diferença era para as cadeiras que ficavam lá embaixo, perto do ginásio, perto da quadra mesmo. Assim como jogo de vôlei, mas principalmente basquete. Porque vôlei ainda tem uma separação, né? Mas basquete não. Basquete tem as cadeiras do banco de reserva e logo atrás já tem torcedor. Às vezes o torcedor está do lado do banco de reserva. Eu acho massa isso, mas a diferença de preço é absurda. É muito caro. É muito caro mesmo. É um preço discriminatório. É saber dar valor àquela região que você vai ficar. Isso é valorizar também. Obviamente, você vai para um show, você vai comprar um camarote, porque camarote é mais caro? Porque te dá privilégios. Privilégios justamente pela sua localização. Ou condições por você estar lá naquele camarote. Mas o camarote normalmente existe, o principal fator de ter um preço diferente é justamente a localização, condição de visualizar o seu show, o seu teatro ou o que for ver. Esse é o principal fator de ter um preço bem diferente entre um camarote e a geralzona, certo? Então, gente, nosso papo de hoje foi em cima disso. Como eu falei no início da aula, a gente está bem adiantado. Esse assunto, se não me engano, não lembro se é 3.4 já, a sessão 3.4 da nossa aula, do livro. Vou tentar já para a semana que vem elaborar algumas questões ou algumas situações, problemas para a gente trabalhar a respeito. E aí a gente vai seguir nossas aulas. Marli, você entendeu? Você que não conseguiu acessar algumas aulas aí. Marli? Entendi sim, professor, entendi. Eu acompanhei a sessão 3, da unidade 3. Eu abri aqui. Certo. Pessoal, vocês querem complementar alguma coisa? Completar alguma coisa, informar alguma coisa, sugerir alguma coisa? De minha parte, está tudo tranquilo, professor. Aí, esse trabalho que a gente vai fazer na próxima aula, vai valer com uma nota, alguma coisa? Como é que é? Eu vou elaborar alguma atividadezinha para a gente resolver, para já gerar nota parcial para vocês. Ótimo. Uhum.
E aí, Cara, para gente, como eu mim, falei, tá bem interessante. Eu acho que a maneira que você está conduzindo aí tá bem tranquilo, né? O conteúdo tá bem suave, fácil de entendimento, tá? Não, você mesmo falou, não tá nada amassante, tá? Tá legal, cara. De parabéns aí pela maneira que você vem conduzindo aí. Tô gostando. gratidão, né? Eu faço o melhor que for possível para ajudar vocês. E aí eu acho que acabou sendo uma estratégia interessante, porque fica uma aula dinâmica, vira um debate e não fica aquela coisa pesada de somente eu falando, e aí acaba sendo uma coisa mais direta, mais objetiva. E acaba ajudando não só a explicação, mas também ao entendimento de vocês. Não fica aquela coisa maçante demais. A ideia é justamente essa, que vocês peguem um assunto, com vários exemplos que eu puder dar, e vocês ir complementando, que aí esses exemplos vão clareando a mente de vocês e vai ajudando a pensar em outras coisas e ir complementando a informação, que a ideia da aula é sempre essa. E por isso que eu gosto de dar aula com vocês, que compra a ideia perfeitamente e aí não fica uma aula, fica uma conversa. A parte mais interessante para mim, quando professor, é justamente isso, quando o aluno consegue comprar a ideia e ajudar nessa construção. E ajuda não somente a mim enquanto professor, mas ajuda muito a vocês também, porque o entendimento de todos acaba sendo muito maior. É Então, isso meu aí. povo, fico à disposição de qualquer coisa para vocês. Eu dei uma vacilada aí na hora de postar as aulas, gente, que eu postei errado e eu vim descobrir hoje que eu estava postando no link errado. E aí já vou pegar agora à noite para dar uma consertada nesse trem. Já ir postando tudo certinho. Marli, você que estava procurando aí, não estava conseguindo, principalmente agora à noite, já vou me dedicar a isso. E aí, espero, fé em Deus, que aí já amanhã vocês já consigam acessar tudo direitinho, já tudo normal, os vídeos, tudo belezinha, certo? No mais, eu fico à disposição de vocês para tirar alguma dúvida, para complementar alguma coisa, para dialogar e qualquer coisa, só dar um grito. Show de bola. Qualquer coisa, chamamos aí. Beleza. Então, meus queridos, um abraço, fique com Deus. Jorge, Marli, Paula, ele que acabou saindo, não sei porquê, deve ter dado algum problema aí, mas muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Boa noite, bom descanso, bons estudos. Amém. E Amém. Boa qualquer coisa, noite. Boa noite para você também. Boa obrigado. noite. Valeu. Um abraço a vocês.